Queridos irmãos, eu quero passar aqui para poder incentivá-los a serem membros mais assíduos em nossas escolas bíblicas. Infelizmente, eu tenho notado que de forma geral as nossas escolas bíblicas elas vêm sendo desvalorizadas. Há pouco investimento em nossas escolas bíblicas, há poucos investimento em nossos professores, há pouco investimento na igreja local, dando ênfase ao papel importantíssimo do Ministério de Escola Bíblica sobre a igreja. E muitos até não sabem que o pentecostalismo clássico, histórico, ele surgiu dentro de uma escola bíblica, com Charles Fox Parham, dentro de uma escola bíblica, estudando a palavra de Deus. Uma das características do pentecostalismo clássico, histórico, bem cedo, é identificado por escolas bíblicas. Desde muito cedo, as nossas lideranças desenvolveram EBDs, escolas bíblicas, com o objetivo de instruir os nossos membros no conhecimento da palavra de Deus. E nós temos homens muito abalizados. Os nossos mestres, os nossos professores que desenvolvem as lições são pessoas muito capazes. Por exemplo, recentemente agora nós estamos no último trimestre desse ano estudando sobre o livro de Ezequiel. É uma lição que foi desenvolvida por um grande estudioso, a qual admiro muito, que é o pastor Ezequiel Soares, um linguista, especialista em hebraico, em grego, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, um homem muito capaz, que se esmera no conhecimento das Escrituras durante o dia e durante a noite. Não só Ezequiel, mas como os demais também que compõem o quadro de professores que elaboram as nossas EBDs, as lições para as nossas EBDs, né? Então, esse trimestre nós estamos estudando o livro de Ezequiel. Ezequiel, ele é um profeta que foi chamado no exílio babilônico. Residia em uma casa própria em Tel Aviv. Próximo a Tel Aviv existia um rio, um rio chamado Rio Quebar, que ali onde ele teve profundas experiências com Deus. Em um período em que ele e o seu povo tinham perdido a terra, perdido o templo, perdido a pátria e perdido também a liberdade. Haja vista que eles estavam exilados na Babilônia. Pois bem, é interessante a gente estudar essa lição de Ezequiel, porque Ezequiel teve uma influência muito forte entre o judaísmo do Segundo Templo. Porque Ezequiel ele dá início a uma literatura chamada literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. Dessa literatura apocalíptica, a gente encontra traços e semelhanças também como no livro de Daniel, que também pode se considerar em muitos aspectos uma literatura apocalíptica, e também o Apocalipse de João do Novo Testamento. E geralmente essas literaturas apocalípticas elas surgem
em um período de grande perseguição, em um período de exílio. No caso, Ezequiel estava exilado. Daniel retrata o exílio também. E o próprio Apocalipse de João, do Novo Testamento, quando ele teve a revelação apocalíptica e escreveu essa literatura apocalíptica, ele também tinha sido exilado, né, pelo imperador romano. Né. Então, essa literatura apocalíptica, ela influenciou muito o cristianismo. Até porque, se a gente notar, essa literatura, principalmente o livro de Ezequiel, foi proibido no período do cristianismo primitivo. Né? Era proibido se ler Ezequiel na sinagoga. Né? Só poderia ler Ezequiel, se não me falha a memória, após 35 anos de idade. Né? Por causa do medo, né, que os sábios tinham de que esses livros que esse livro estivesse na mão de pessoas que não tivessem uma habilidade para lidar com o conteúdo desse livro, mas também pela influência que esse livro causou no cristianismo primitivo. Né? Então, a literatura apocalíptica, ela é uma literatura caracterizada por experiências. Há muito elemento de fogo, de vento. Inclusive, Ezequiel, ele é um profeta também pneumatológico. Ezequiel, dentre os profetas, os profetas da Bíblia hebraica, ele é um dos profetas mais pneumatológicos. Né? A própria pneumatologia de Ezequiel influenciou a pneumatologia do Novo Testamento, porque em Ezequiel o Espírito é quem restabelece a vida do homem com Deus. Né? Por exemplo, quando Ezequiel tem o vale de ossos secos em uma visão, vê aquele vale de ossos secos que simboliza a morte espiritual de Israel. E é o Espírito que ele profetiza para que venha dos quatro cantos e venha e entre sobre aquele vale e ressuscite aqueles mortos, simbolizando a nação de Israel que estava mortos em seus delitos e pecados. Essa mesma figura pneumatológica, que o Espírito é quem restabelece, quem dá vida ao morto, é quem regenera, é quem faz o homem andar nos estatutos e na lei do Senhor. Essa pneumatologia, ela aparece no Novo Testamento. Né? A figura que nós temos no Novo Testamento é que o Espírito Santo é quem regenera o homem, o Espírito Santo é quem ressuscita aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. O Espírito Santo é quem santifica e condiciona o homem a andar nos estatutos e nas leis de Deus. Né? Então, a pneumatologia de Ezequiel tem uma forte influência sobre o Novo Testamento. Né? Então, você também tem elementos de atos simbólicos. Né? A própria esposa de Israel, a esposa de Ezequiel simbolizava Israel. Né? Quando Deus leva a esposa de Ezequiel, isso veio a representar a situação de morte que estava Israel, né, o povo de Israel. Então, há atos simbólicos. Né? Então, Ezequiel inaugura até o ministério de atos simbólicos. Né? Há muito desse gênero, atos simbólicos, não só em Ezequiel, mas há outros também profetas. Como, por exemplo, Oséias, ele tem atos simbólicos. Deus manda ele casar com uma prostituta. O profeta viver na pele aquilo que Deus estava vivendo, né? Se relacionando com Israel, que estava se prostituindo com outros deuses. Né? Isaías, ele passa um período profetizando que mostra a condição que o homem
que o povo de Israel se encontrava despido, né? Longe da lei de Deus, né? Esse é o significado. Então você consegue ver o ato simbólico. O profeta vive na pele, né? A condição de Deus e também a própria condição que estava o povo de Israel, né? Você vê isso no profeta Oséias, você vê isso no profeta Ezequiel, você vê isso no profeta Isaías, né? Então, a Gershon Scholem é um grande estudioso, talvez o maior estudioso de mística judaica. Ele vai dizer que é desse gênero apocalíptico que surge o misticismo Merkavá, né? O misticismo Merkavá, a palavra Merkavá significa carruagem, né? Ezequiel, ele vê o trono carruagem de Deus, né? Então, ele vê as rodas conduzindo o trono, né? É chamado de trono móvel, né? Isso demonstra a ideia de que Deus, ele é um Deus que está se movendo, que Deus tem um trono móvel. Bem similar também ao que viu Daniel, né? Daniel vai relatar isso no capítulo 7, eu acho que é versículo 14, onde ele vê o trono e vê também as rodas, o trono móvel de Deus, né? É interessante que o Daniel, que tem esse gênero literário apocalíptico, vê que há um filho do homem no trono, né? O próprio Ezequiel também vê um personagem com aspecto humano, né? E Daniel vai ver o filho do homem ao lado do ancião de dias. E esse filho do homem também é adorado. Esse filho do homem, ele recebe o governo, o poder, a autoridade, o domínio, né? Ele tem poder para julgar, o filho do homem. Há até em literaturas apocalípticas que não estão no cano, mas são literaturas apocalípticas que surgiram já dessa raiz de Ezequiel, que vai falar que há dois poderes no céu, né? Que Deus ele é um Deus plural, né? Então que Deus ele não governa só, né? Então você consegue ver ali um aspecto de uma pluralidade divina nessa literatura. O próprio Estevão, quando ele tem a visão do céu, ele vai dizer que ele vê o Filho do Homem, né? A figura do Filho do Homem que Daniel fala, né? A destra do Pai, a destra do Pai, né? Então, é desse gênero literário aqui que se desenvolve muito da concepção trinitariana que começa a ganhar uma sistematização com os pais da igreja. Eu tenho até uma obra aqui que é do Larry Hurtado, né? Larry Hurtado, mais de 1000 páginas, onde ele trabalha dentro dessa perspectiva, certo? Então é um livro a ser estudado, é um livro a ser analisado, né? É um livro a ser pesquisado. Há muito conteúdo para nós cristãos, muito dos conceitos teológicos que há nas literaturas neotestamentárias, pode-se dizer que tem muitas delas uma raiz ali no livro de Ezequiel, e talvez esta seja uma das razões por que os rabinos o proibiam, o grande público, a estudar, justamente para não identificar alguns desses aspectos no cristianismo primitivo. Então, estude o livro de Ezequiel, leia o livro de Ezequiel, certo? Pesquise o livro de Ezequiel, extrai lições do livro de Ezequiel. Há muitos elementos para se estudar no livro de Ezequiel, por exemplo, o elemento de julgamento, né? O profeta, a literatura apocalíptica, é aquela literatura que traz juízo, que traz julgamento, né? Então, o próprio Novo Testamento há muito desses elementos apocalípticos, né? Há muito desses elementos literários apocalípticos, tá certo? Então, Deus abençoe, incentive os irmãos, incentive as irmãs, né? Chame essas pessoas para estudarem a palavra de Deus, para terem uma vida pentecostal robusta. Nessa obra aqui, eu até fiz uma indicação literária dela, o Robert Menzies diz que
houve muitos movimentos pentecostais que surgiram na história desde os montanismos, mas que esses movimentos carismáticos eles se fragmentaram e deixaram de existir. E uma das razões era por muito pouco fundamentação. Mas o pentecostalismo ele surgiu no século XIX e de lá para cá ele só cresce. Agora por quê? Porque o pentecostalismo tem suas raízes aqui no estudo e no conhecimento da palavra, certo? Da palavra. Então é essa mensagem de incentivo que eu deixo aqui para vocês. Vamos estudar, orar, jejuar, pesquisar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, para que a gente não viva só de oba-oba, só de movimento, certo? Isso aí é como um vento que acontece logo se acaba. Mas se a gente está no conhecimento da palavra de Deus, a gente permanece. A gente tem um alimento sólido e tem uma vida solidificada na palavra de Deus.